Fala pessoal, Daniel Machado aqui de volta com a parte 2 do Filhos da Ressurreição. A gente viu no vídeo anterior os pioneiros, tipologias e o livro de Salmos, todo o clamor da humanidade para vencer aí a morte. Agora a gente vê a parte 2, primeiro o grande mistério, porque é necessário antes sofrer. A gente vê que Jesus adverte isso 3 vezes em cada evangelho, É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, será morto, mas no 3º dia ressuscitará. Então, o sofrimento antes da ressurreição. Então, o rei, como assim? O rei que veio para reinar, ele primeiro precisava sofrer isso. Ele falava que o templo precisava ser derrubado e reedificado. E em 3 dias ele faria isso. As pessoas não entenderam bem, mas ele falava dessa reconstrução, da ressurreição, não só como uma vitória sobre a morte, mas também como uma reconstrução. Oséias aponta para essa ressurreição ao 3º dia, Oséias 6:2. E João fala também quando o Filho do Homem for levantado da terra. Então, Isaías 53 passa a ter mais sentido agora quando fala do servo sofredor, E toda localização, no tempo, na cronologia, de entender que a ressurreição, antes da ressurreição, houve um sofrimento. E se somos coparticipantes do sofrimento de Cristo, também seremos coparticipantes da sua glória, da sua ressurreição. Então, essa ressurreição foi que declarou que Jesus, que denunciou, que evidenciou que Jesus era Filho de Deus, Quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era de fato Filho de Deus, que ele tinha realmente vencido essa maior derrota da humanidade, e tomou sobre si as nossas dores, e ele não só tomou, mas ele eliminou tudo isso e venceu a morte, foi declarado Filho de Deus. Então a gente vê que a ressurreição, ela é o antídoto contra a morte. Então, se lá no Éden, a tragédia da humanidade, através do pecado, trouxe para ele uma sentença de morte. E se Deus não desistiu de nós, então ele, para não nos fulminar, o que é que ele teria que fazer conosco? Nos ressuscitar. E a gente vê agora, entendendo com a revelação progressiva aí, que a ressurreição é muito mais do que reviver. A gente viu o texto de Salmos que fala que ao acordar me satisfarei com tua semelhança. Então vai haver não só uma vitória sobre a morte, uma vida perdurável, eterna, mas também uma transformação à sua imagem. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então isso aponta para o ápice da obra da salvação, Então se havia uma degeneração, precisava haver uma regeneração. Se houve uma morte, precisava haver uma ressurreição, precisava nascer do Espírito, Ezequiel, que eu falei no vídeo anterior, falava que quando eu porei em vós o meu Espírito e abrirei vossas sepulturas, vão sair daí. Então vai nascer do sopro do Espírito Santo, aquele vento dos 4 cantos de Mateus 24, que vai trazer aqueles que forem encontrados dignos, não serão todos que vão ressuscitar. Então, os considerados dignos nunca mais morrerão. Então, essa é a finalidade da nossa fé, a salvação das nossas almas. E a salvação das nossas almas é consumada com a ressurreição dos nossos corpos. E a grande pergunta, Já somos ressuscitados ou não? Então, o que é que a gente vê aí na palavra do Senhor, Paulo fala de nós que já fomos ressuscitados, Ou nós que ressuscitaremos. Então, há uma abordagem tanto no presente como no futuro, E isso mostra para uma realidade onde já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então, esse é o caminho de fé, entre viver uma realidade que já é nossa por direito, comprada
pelo sangue precioso de Cristo na cruz, mas ainda não foi consumado de fato. Então ainda convivemos com um corpo corruptível, que se enferma, né, que tem inclinações e tendências da carne, da própria carne, e a gente precisa se apresentar como já estivéssemos ressuscitados. Paulo fala apresentar-vos como ressurretos, né? Então, essa é a inflexão entre o já é e ainda não. Então, Jesus fala isso para a samaritana: vem a hora e já chegou. Então, veio essa hora, ou já chegou, então você já é um ressuscitado ou não é, né? Então, no batismo, nós ressuscitamos com Cristo, mas ainda não se consumou a ressurreição de fato desse corpo aqui, porque esse corpo, carne e sangue, não herdam o reino de Deus. Então aí a gente entende que é a glória da primeira casa e a glória da segunda casa, né? Não tem a ver com cair no pecado e voltar, tem a ver com ressurreição dos mortos, um novo corpo, uma nova tenda, um novo tabernáculo, né? Tabernáculo é pele e madeira, né? Como uma tipologia para corpo humano, pele e osso, né? Então essa é a glória da segunda casa. Então toda a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né? Qual é a manifestação? Tem um aspecto social, onde as pessoas precisam ver em nós a identidade de Cristo, né? E nós sermos a resposta, tem essa resposta pastoral também, mas a resposta profética da manifestação dos filhos de Deus é verem esses filhos com a glória da segunda casa, né? Então, o ponto final aqui da ressurreição, vale lembrar, é que não haverá só a ressurreição dos justos, também haverá a ressurreição dos injustos, para juízo eterno, né? Então, esse foi o estudo nosso aí acerca de filhos da ressurreição. Espero que tenha acrescentado aí para a sua vida, né? Se qualquer coisa, comenta. Deus abençoe vocês e fui!